no campo da ciência também acontece isso, né? Então, a totalidade é uma categoria que o Lukács ele vai buscar de Hegel, né? É uma categoria complicada, mas é uma categoria que a gente utilizou na dissertação mais como uma categoria que nos ajuda a pensar o problema, uma categoria auxiliar, por assim dizer, né? Por isso que a gente colocou lá. É conhecida aquela frase de Hegel de que a verdade é o todo. Então, na filosofia hegeliana, você pergunta onde está a verdade? A verdade é algo que se desenvolve de forma imanente e ela vai se revelar na totalidade. E a mediação é a forma como a gente tem para pensar absolutamente a relação entre quaisquer objetos. Isso é muito importante porque, por mediação, a gente consegue entender melhor o conceito se a gente ele comparar com o seu contrário, que é o imediato. Então, na filosofia tem esses pares, né? O mediado e o imediato. Então, o Hegel, quando desenvolve essa categoria, inicialmente, ele estava numa luta direta, ali, por exemplo, com o Schelling. O Schelling, por exemplo, ele achava que era possível você ter acesso à totalidade de forma imediata, de forma direta. Hegel fala, não, isso sempre acontece através das mediações. Então, a mediação é isso. A mediação também é uma categoria auxiliar que eu coloquei na dissertação para tentar explicar um pouco melhor, porque, como é uma categoria muito utilizada, a gente sempre está usando, né, totalidade de mediação, então eu achei importante a gente primeiro esclarecer um pouco mais os conceitos, mas são conceitos que a gente consegue compreender melhor dentro de uma argumentação, porque são conceitos extremamente abstratos. Né? Se a gente só pega assim, totalidade de mediação, o que é isso? Por mais que falando, é uma coisa por demais abstrata que a gente consegue compreender melhor dentro do seu uso em determinados contextos. É por isso que são categorias auxiliares que a gente usou na dissertação para deixar o trabalho mais completo. Ô, Glauber, e é possível se falar em núcleo originário da reificação ou em núcleos originários? Sim, o núcleo originário da reificação é a mercadoria. Então, toda essa discussão do Lukács sobre a reificação, ela surge a partir de uma discussão que Marx faz no primeiro capítulo de O Capital. E no primeiro capítulo de O Capital, Marx estava falando sobre o quê? Sobre a mercadoria. Então, é a partir da estrutura da mercadoria que a gente vai, então, conseguir visualizar e desenvolver, né, todo o fenômeno da reificação. Então, a reificação ela parte disso. Né? A reificação ela parte, historicamente, de um momento em que a forma principal de intercâmbio entre os homens é através da troca de mercadorias. Porque, vejam bem, historicamente, sempre teve, né, o comércio. O comércio sempre existiu. Só que o comércio nas sociedades anteriores ao capitalismo, ele acontecia principalmente nas fronteiras das sociedades. Né? Então, a produção ela era primariamente para aquela determinada sociedade. O que sobrasse daquela produção, você fazia comércio com outras comunidades, com outras cidades, com outros países. Né? No capitalismo isso muda. No capitalismo a produção não primeiramente para satisfazer necessidades humanas de uma determinada comunidade. A produção ela vai direto para o mercado. Por isso tem as palavras mercado e mercadoria. O que é uma mercadoria? Uma mercadoria é algo que você produz para o mercado, diretamente para o mercado. E com isso aí, a gente perde a dimensão de que o que está acontecendo quando eu vou na padaria e compro uma baguete e dou meu dinheiro, a gente perde a dimensão de que isso é uma relação entre homens e não entre coisas. Então, por exemplo, eu tenho essa blusa aqui, essa blusa com o Sócrates, né? Então eu penso assim, tá, onde é que surgiu essa blusa? Ah, essa blusa eu comprei, eu fui à loja e comprei essa blusa com meu dinheiro. Então eu acho que, na verdade, eu estou me relacionando com uma coisa, que eu fui na loja, eu peguei uma coisa e dei meu dinheiro em troca dessa coisa. Mas, na verdade, o capitalismo escamoteia que, no fundo, o que acontece é uma relação entre pessoas.
né? Porque, de alguma forma, essa blusa foi feita por alguém. Se a gente pensar em todo o processo de produção dessa blusa, né, isso aqui, por exemplo, estava em estado de natureza, isso aqui é algodão. Isso aqui foi plantado. Isso aqui foi plantado, isso aqui foi colhido, isso aqui passou por um processo de produção para virar tecido, isso aqui foi costurado por outros trabalhadores. Depois, a tinta para fazer isso aqui também veio de outro lugar, né? Então, se a gente for pensar em toda a cadeia produtiva envolvida, isso aqui é uma relação entre homens. E, de alguma forma, o trabalho que eu realizo, de alguma forma, mais direta ou indiretamente, também está relacionado a essas pessoas. E isso em outras sociedades era muito claro, né? Em sociedades menores, né, você percebe claramente que você produz alguma coisa, você troca com o seu vizinho que produz outra coisa. Então, é uma relação entre pessoas. No capitalismo, a gente perde isso completamente de vista. A gente tem a sensação de que a gente está relacionando com coisas. Isso que vai explicar, por exemplo, por que as pessoas hoje são cada vez mais individualistas. De onde que surge a ideia? Não, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Autossuficiente coisa alguma. Né? Nós precisamos um dos outros. Mas a aparência, a forma como a coisa aparece, é que eu não preciso de ninguém, que eu só me relaciono com coisas. Eu tenho meu dinheiro, eu vou na loja, eu compro as minhas coisas e pronto, e levo para casa. E na verdade não é assim. Na verdade, isso é uma relação entre pessoas. Né? Então a reificação ela vai surgir muito daí. Né? Vejam que a reificação é justamente quando a gente atribui propriedade de coisas, né, a objetos que não são coisas. Né? Por exemplo, a gente transforma relações entre os homens em relações entre coisas. E é por isso que a gente diz que a mercadoria ela é o núcleo originário da reificação. Porque a reificação ela só começa a partir do momento em que a forma principal de intercâmbio entre os homens é através da mercadoria. Como a gente disse, troca de mercadoria já existia antes do capitalismo. Né? Há milhares de anos, os homens trocam produtos, né? Trocam mercadorias. Agora, só no capitalismo, essa é a novidade histórica do capitalismo, em que a produção ela é totalmente voltada para o mercado. Ela é primeiramente voltada. O capitalista produz, manda para o mercado, porque ele acha, ele acredita que aquilo vai ter saída. Ele acredita que, de alguma forma, a sua produção vai ser escoada, mas ele produz diretamente para o mercado. E a consequência disso, na nossa cabeça, é a reificação. A gente achar que está relacionando com coisas e não com pessoas. Né? Então, a gente tem fenômenos como o do individualismo, por exemplo.